Estão com fé, meninas? Estão animadas ainda na última parte do dia, amém? Quem está pronta para receber mais uma porção do Senhor? Levante a tua mão. Eu sinto a graça de Deus aqui. É bem verdade que vocês estão aqui desde cedo. E eu não quero ser cansativa. E já para a gente não perder muito tempo, enquanto eu vou fazendo aqui os meus cumprimentos, você já vai abrindo a tua Bíblia aí no tema. Em Ezequiel, livro de Ezequiel, de número 47. Versículo, nós vamos ler alguns versículos, conforme o tema que vocês estão trabalhando. Quero agradecer o convite que me foi feito. Cadê a irmã Miriam? É Miriam ou Miriam? Amém, acertei então. A irmã Miriam, e que nos fez o convite, né? A Jéssica já tinha tentado entrar em contato comigo ali numa outra data, mas no momento certo eu vou estar testemunhando o que o Senhor nos permitiu passar. E estamos retornando aos pouquinhos, né? E quase que não deu de novo, né? Mas o Senhor colocou as mãos. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, estar aqui. Quando vai cantando os hinos, a minha vontade não é nem de pregar, já é de pular, já é de sentir a presença do Senhor e ficar ali. Mas a gente sabe que nós precisamos dessa porção da palavra do Senhor. E eu estou muito grata. Eu não posso assumir esta tribuna e deixar também de falar sobre a Jéssica e o Wesley, ao qual nós tivemos a honra, no começo, de pastorearmos ali. Eu não sei, cadê a Letícia? Cadê a família? Tem só a Letícia que está aqui? Cadê a Dai? Faz assim, Dai, que é você, isso. E nós estivemos ali na congregação, passamos ali com a Dai, com a família, o Wesley, a Jéssica e a mãe, né, a irmã Lucinéia, quase, não falei errado, né? Não, Deus o livre, errar o nome daí, né? E qual nós estivemos ali no Bairro Novo 2, e depois por um período no Osternac, e eu falo que nós temos que ter discernimento. E o Wesley era um menino cheio da graça de Deus. E o Senhor nos deu graça ali, e passou pelas nossas mãos, e eu fico muito feliz. Eu subo aqui, eu sei que eles não estão aqui, mas eu sei depois que eles vão estar tendo acesso a essas palavras, e que o Senhor continue cuidando deles lá. Eu passei também pela Argentina, faz parte do meu currículo, e eu tenho certeza, como missionária, eu e o Alessandro, a Amandinha, o André ainda não existia, mas eu tenho certeza que o Senhor está cuidando, viu, Dai? Viu, Letícia? Está cuidando deles lá. Eu sei que não é fácil essa adaptação inicial, inclusive, mas vai ficar tudo bem, porque é o Senhor que está com eles lá naquele lugar. E me alegra, porque são processos. E o tema que foi escolhido é o tema que eles viveram e estão vivendo. E eu sei que o Senhor está escolhendo muitas de vocês aqui hoje, nesta noite, para fazer coisas ainda maiores do que fez e está fazendo com Wesley e a Jéssica. Amém? Vamos lá então. Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras. Eu vou lendo rapidinho. Diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Repita comigo a palavra: tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Repita comigo: tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Repita comigo: joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Fale comigo: cintura. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro.
E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma banda e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar. Sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englair? Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie? Será como o peixe do mar grande, multidão excessiva. Aleluia, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto. Para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Toma o teu assento, nós vamos entrar aqui na palavra. As meninas, se puderem me servir uma aguinha para mim, por favor, dá uma molhadinha na garganta. Amém. Obrigada. 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 Já vou tomando aqui. Meninas, eu estou sentindo tão forte a presença de Deus aqui. Eu sei que vocês já foram abastecidas, já podiam ir para casa, mas eu sinto Deus aqui falando conosco mais um pouquinho, tão forte. E quando foi me colocado essa palavra, o tema que a Miriam passou para mim, eu falei, meu Deus, que tema profundo, que responsabilidade, que tema lindo. E ali eu comecei a estudar um pouquinho e me aprofundar e perguntar o que o Senhor tinha. E o Senhor me visitou esta semana de uma maneira sobrenatural. Eu senti a presença do Senhor. O Senhor me deu uma experiência um pouquinho mais profunda esta semana, de mergulhar. E eu tenho certeza que muitas de vocês vão sair daqui já com a experiência de ter mergulhado. E por que eu li todo este texto? A Bíblia fala desse contexto de Ezequiel, que é levado ali pelo Senhor, quando fala esse homem, né? O anjo ali, o homem levou Ezequiel, o Senhor levou Ezequiel para ter um encontro, quando ele falou ali, filho do homem, e ele foi levando, foi conduzindo Ezequiel, e Ezequiel estava no meio do processo, o povo de Israel estava no meio do processo, mas ao momento que este processo, achei interessante as palavras da Jéssica, presta bem atenção aqui comigo, nós não temos muito tempo, mas nós vamos conseguir, e quando a Jéssica falou ali, meninas curadas, que depois de curadas, toma uma posição, e parece assim, que eu vou descendo, eu vou caminhando, e parece assim, que quando fala meninas curadas, parece que está tão fácil, porque quando nós falamos do processo de cura, subentende-se que quando eu saio desse processo de cura, eu tenho total liberdade então para ir para o próximo passo, e na nossa cabeça esse próximo passo significa vitória, na nossa cabeça esse próximo passo, quantas aqui já receberam, e aqui é da mais novinha, a casada, a mãe, a avó, quantas de nós já recebemos promessas do Senhor, estamos numa luta, numa angústia, como a menina que ministrou aqui, como que é o nome dela, que contou a experiência? Gabi, que o Senhor, cadê ela? Eu estou cega. Está lá atrás. Gabi, leva a tua bênção, porque muitas vezes depois de nós sermos usadas, como você foi usada aqui, o inimigo da nossa alma, ele quer, sabe, ele quer entrar na nossa mente, mas que o Senhor blinde a tua mente e o teu coração, que o teu testemunho sirva aqui de exemplo, porque é isso que acontece, parece que tem dias que nós estamos numa angústia tão grande, chamado o período do processo. Chamado este período deste entendimento, do processo, do sofrimento, daquela dor, daquela luta. E como é gostoso, quantas de nós aqui já recebemos esta
Sabe, esta identificação da promessa do Senhor no momento do processo. Aí você está na luta, aí você está na angústia, aí está tudo dando errado. De repente um profeta do Senhor se levanta, ou uma palavra profética revelada através do pregador num congresso, e diz que é tempo que o Senhor vai fazer, que está chegando um novo tempo, tempo de graça, tempo de vitória. E a gente vai sendo curado daquela dor. Aquela dor vai recebendo ordem. E a voz de comando dentro da tua alma, nesta noite também já está sendo gerada. Que voz de comando é essa, irmã Edênia? A voz de comando para este tempo de dor, de humilhação, de angústia. Você que entender que processo fala de fases. E quando a Jéssica falou ali, meninas curadas. Meninas com a identidade em Cristo curada. Entendido, transformado, renovado. O entendimento de que eu vou agora para o passo da vitória. Não é assim? Quando a gente pensa que está indo para o processo da vitória, para o passo então do desafio, parece que daí que dá tudo errado. E aquilo que estão esperando, de repente você fala para a tua amiga, já não vou mais. Ué, cadê? Nós terminamos lá o congresso, terminamos o Feminina, terminamos o encontrão, terminamos o simpósio, terminamos o imersão. E a gente não tinha falado que ia entrar num propósito, de repente você fala com uma, está desanimada, de repente você fala com outra, a mãe não brigou, o namorado ou aquele que gostava, o amado, esperado entre as nações, não chegou. E aquela coisa toda, e quando você vê a pessoa, desiste da posição. Mas daí você fala assim, mas ela não estava sendo curada? Mas ela não estava sendo ministrada para tomar posse do novo processo, da nova fase? Ela já não estava concluindo a fase anterior desse sofrimento de dor, de marcas? E eu acho tão interessante que Ezequiel, ele é então convidado a momentos que nós precisamos fazer, somos chamados a fazer alguns passeios turísticos, não muito confortáveis, porque se é algo que o Espírito Santo faz em mim e em você, Ele é especialista, e Ele está fazendo isso nesta noite novamente, a nos retirar da nossa zona de conforto. E quando Ele nos retira da nossa zona de conforto, vem o confronto. E quando esse confronto vem, então nós achamos que está tudo bem, estamos no controle, já aprendemos a buscar, já aprendemos a ouvir a voz de Deus, já aprendemos a entender que aquela dor, que aquele processo é temporário dentro de mim. Só que a atitude, o posicionamento, ele vem e nos dá uma rasteira. De repente uma dor na alma. E quando eu estava vindo para cá, o Senhor falava muito comigo sobre a identidade. Como é difícil na fase que você está, a maioria das meninas aqui, como é difícil a gente se valorizar, valorizar a essência do que Deus criou em você. Entender o que é confrontar aquilo que ainda não pertence ao caráter de Cristo, porque, ei, presta bem atenção, dentro de mim e dentro de você, está sendo gerado no processo da vida com Deus, o caráter de Cristo. E esse caráter de Cristo nos tira na zona de conforto, porque intimidade fala de entrega. E eu tive uma experiência com Deus nessa semana, e eu, numa conversa ali, mergulhando um pouco mais, eu dizia, Senhor, eu te peço perdão, porque quantas vezes eu quero ficar na água do tornozelo. Porque, Senhor, mergulhar, eu tenho que confiar. Mergulhar, Senhor, eu vou ter que, muitas vezes para poder ter aquele frescor da água, eu vou ter que fechar os olhos, porque parece que é assustador a água escura. Eu não estou tendo total acesso daquele rio que Tu estás mandando eu mergulhar. E eu estou falando com meninas e mulheres aqui, ei, presta bem atenção. Não é confortável você confiar de imediato. Vai confrontar as tuas inseguranças, os teus medos. Mas eu estou aqui para te dizer, ei, não é só você que está sentindo medo. Não é só você que é atacado na mente para você desistir.
Não é só você que diz assim, eu mal sei quem eu sou, como é que eu vou seguir? O que eu tenho para me entregar? Eu não tenho nada, eu não consegui. Quantas meninas que não conseguem se ver amadas, como a Miriam falou aqui. Que coisa linda. Não conseguem se ver amadas, não conseguem se sentir valorizadas, não conseguem se sentir belas, não identificaram aquilo que é precioso na tua vida. Aí chega o Senhor, como Ele fez com Ezequiel, e Ele te pega pela mão. Há momentos que Ele vai nos pegar pela mão. E quando Ele nos pega pela mão, aquilo que estava, sabe, na observação que você até falava, mas o que será que vai dar? Aonde será que dá aquilo ali? Olha, nossa, eu fiquei vendo lá a imagem da Letícia. Primeiro ela, quantas viram aqui aquele vídeo? Todas, né, eu creio, né? Se não vê, corre lá, vê para não ficar feio. Mas quando a gente olha ali, antes, dá até medo, né? Falei, nossa, o que será que é isso? Antes dela mergulhar, o caminho que a Letícia fez foi um caminho de cansaço, sombrio, inseguro, de medo. E não é diferente do caminho que eu e você somos desafiadas e desafiados por Deus a enfrentar. Um caminho que parece sombrio, um caminho que parece assustador, um caminho que nós não sabemos aonde nós vamos parar. Mas para que nós possamos mergulhar na intensidade do que o Senhor quer, você precisa entender que sozinho, daquele lugar, pode ver que haviam vozes brigando com a mente da Letícia lá no vídeo. Vozes do além? Não. Vozes que sabem muito bem de onde vêm e o que querem conosco. Vozes que vêm das trevas. O inimigo da nossa alma, ele não está perdendo tempo. Você já viu que é tão mais fácil a gente ficar horas e horas numa rede social? Você recebe um meme, uma piada, alguma coisa engraçada, você vê assim, ó. Você recebe um texto legal, você gosta da fonte, mas diz lá 3 minutos e 30 segundos. Mas é palavra, é alguma coisa que edifica. É tão fácil ver? Quando tem lá no Gospelmente, lá no Insta, um meme, não que é bobeira, mas eu digo assim, uma coisa engraçada. Ou algo, palavra mesmo, para edificar. Qual que é mais fácil de ver? Mas a nossa responsabilidade está. A Letícia, quando estava naquele vídeo, haviam vozes brigando com o seu interior, confrontando a sua vontade, do seu espírito, de preencher a sua alma, de alimentar o seu espírito. Mas a Letícia ela foi saindo, e ela foi entendendo a sua identidade, para que ela foi chamada. Deus está falando com meninas aqui nessa noite, mais um pouquinho. Eu sei que Deus já falou muito, mas Deus está falando com você. Ei, sabe aquilo que você está terminando a noite e está dizendo assim, eu ainda vou voltar com aquela dor no peito? Eu ainda vou voltar com aquela incerteza? Eu ainda vou voltar com aquela angústia? Eu ainda vou voltar me sentindo como eu me sinto? Sem me amar, sem me entender, sem as minhas respostas? Senhor, mas é para o filho lá da irmã, é para o filho da pastora, é para a filha do pastor, é lá para a líder, é para a irmã que rege, é para a diretoria, mas eu não. E o Senhor falava muito comigo nesta madrugada, sabe por quê? Satanás tem lutado, não é de qualquer jeito. Satanás se especializa em você. Satanás conhece os teus gostos. Satanás conhece, ele pesquisa sobre aquilo que você quer realmente realizar e que está tão difícil com Deus. Então ele tenta investir para tentar fazer um atalho, te enganar, te distrair, te entreter, para que você saia do propósito de entrar neste passeio, na intimidade com Deus. E esse passeio a gente acha que vai chegar, dando um pulo e mergulhando, mas há um processo de se conhecer, e primeiro começa a conhecer que nem o superficial nós estamos acessando. A água, muitas vezes, é aquilo que nós podemos, dentro das nossas condições, buscar. Mas nem sempre nós acessamos as águas nos tornozelos. A primeira medida era onde? Tornozelo. Quantas vezes as oportunidades passam, nós deixamos a nossa carne,
aquilo que eu alimento, se eu passo o dia inteiro, irmã Edênia, contra dorama, dentre as coisas que nós temos para ver, são as menos agressivas. Mas quando eu troco todo o meu tempo, dorama, já sei todos. Irmã Edênia, já vi todos. E o tempo da Bíblia? E o tempo da intimidade? E o tempo da oração? Samuel confrontou uma geração. Os filhos de Eli não estavam nos mesmos valores. Os filhos de Eli não tinham acessado nem a água no tornozelo. Os filhos de Eli, sacerdote, no mesmo tempo que Samuel era gerado. Sabe o que acontece? Quando eu e você entendemos essa posição, o nosso alvo em Deus, ele muda. O nosso alvo em Deus. Aí nós dizemos assim, Aline, eu não consigo sozinha acessar esse caminho. Irmã Edênia, não consigo nem chegar na margem. Eu não consigo nem chegar para molhar o meu tornozelo. Eu tenho medo. E quantas vezes nós estamos... Eu não sou inimiga de água porque eu tomo banho. Mas eu morro de medo de água. E quantas vezes que nós estamos ali, na beira de uma praia, principalmente quando é natural, né? Quando é piscina você ainda sabe a medida. Mas quando você está ali naquela beirada, e alguém fala, vem, olha aqui, ó, tá aqui a água. Mas você tem que se entregar. E se de repente tem um buraco? Confiança fala de entrega. Entrega fala de submissão. Submissão fala de adoração. E Deus está chamando a minha e a tua vida nesta noite para essa entrega. Sabe por quê? Nós não temos tempo, mas existem algumas partes que a Bíblia traz o paralelo falando de água. Esta semana eu fazia um aconselhamento. E dentro do aconselhamento o Senhor me trazia claramente a mulher samaritana. Havia água naquele cenário, sim ou não? Sim, mas a água de um poço. Jesus pedia água para aquela mulher, mas o foco daquela mulher era igual eu e você. Quando estamos olhando a água ali, mesmo no tornozelo, nós temos medo de acessar aquela água. A mulher samaritana, ela discutia sobre razão. O seu ego a dominava, porque ela dizia, olha, como podes tu, judeu, pedir água para uma mulher samaritana? E Jesus chegou para ela e falou assim, se tu soubesse a água que eu tenho para te dar. Depois nós vemos tantas situações, onde a Bíblia traz a água como fonte de transformação. E dentro dessa situação, havia no cenário ali onde Ezequiel estava sendo levado a dar um passeio. Eu acho interessante que tudo que flui de Deus está ligado à vida no altar. Você não vê uma pessoa, nossa, quem era a irmã Miriam? Meu Deus, ela era tímida. Um exemplo, tá? Que eu não conheço. Ela era assim, ela era assado. Olha a unção, a gente sente graça na vida dela. Mas nada provém de Deus, da irmã Miriam para a igreja, se não vir da fonte, do altar. E quando Ezequiel é chamado, ele consegue ver naquele passeio que aquela água vinha do altar de Deus, do templo, da casa do Altíssimo. E na soleira, na porta, começava a jorrar aquela água. E de repente, como Milcovo dos 465 a 500 metros aproximadamente, ele vai vendo aquele homem conduzir ele para caminhar. O Senhor vai conduzindo Ezequiel para caminhar mais 500 metros. Então, depois de ter água no tornozelo, vai a água para o joelho. E Ezequiel continua tentando entender, mas aquela água vai fluindo.
E aonde eu quero chegar para nós podermos ir para o encerramento, aquela água vai fluindo, vai entrando, e aquela água se depara com o mar morto. Sabe o que é o mar morto? Tem 6 vezes mais sal do que um oceano, do que o sal do oceano. Ele é um lugar que não gera vida, vida lá dentro não subsiste. Mas a água do altar, aonde Ezequiel é levado pelo Senhor a conhecer, ela vai entrando, ela vai fazendo a diferença, e aonde vai entrando a água, vai tendo vida, vai gerando árvore, vai gerando fruto. E se você prestar atenção na leitura que nós lemos aqui, aqui comigo, na leitura que nós vimos aqui, não se desperdiçou folha, não se desperdiçou fruto, não se desperdiçou árvore, não se desperdiçou nem o pedacinho da margem, nada. Porque quando a água do Senhor entra, aonde não tinha vida, aonde só tinha sal, aonde era tudo morto, como no Mar Morto, que é a região onde o profeta Ezequiel vai descendo rio abaixo, e aquela água vai sarando aquele Mar Morto. Irmã Edênia, aonde você quer chegar com isso? Dentro de você, dentro de mim. Sabe o que acontece dentro de você, dentro de mim? A promessa que flui do altar da graça é água que sara, que ao cheiro das águas brotará, como diz lá em Jó. Brotará, vai brotar. Só que dentro de mim e dentro de você, quando nós olhamos, nós não vemos essa água fazer diferença muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina. Quando dá errado, quando nós não escutamos a voz de Deus, quando nós nos sentimos feia, quando nós não achamos a nossa identidade, quando nós achamos que as coisas acontecem para os outros, mas não acontecem para mim e para você. E eu quero pedir para que você, aqui comigo, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. O Espírito Santo, imagine Ele te conduzindo agora. Eu já estou quase concluindo. Imagine o Espírito Santo pegando pela tua mão. Vem aqui, Miriam, comigo, por gentileza. Faz esse favorzinho. Você vai falando com Deus. Eu estou aqui com a Miriam, mas ainda não é preciso olharem para frente. Continua de cabeça baixa. Vai falando para o Senhor. Senhor, cadê as promessas? Eu quero mergulhar, mas eu não estou conseguindo nem dar a mão, Senhor. Eu não estou conseguindo nem confiar nos mínimos detalhes. Está pesado. Eu não consigo, Senhor, me entregar, eu tenho medo. Eu fui até o joelho, Senhor, mas eu tenho medo de mergulhar. Porque as vozes lá no vídeo que falavam lá com a Letícia, que lutavam, também estão lutando dentro de mim. Também estão lutando dentro da minha mente. Também estão lutando para me envergonhar. Também estão lutando para que eu desista. Como que eu vou continuar, Senhor? Sabe o que é isso? É um pedacinho daquilo que quer matar a nossa fé. É aquele mar morto que quer fazer parte dentro de mim e de você, matando a essência do Senhor. E eu quero que você se coloque em pé agora, com a autorização da Miriam. E eu vou fazer algo aqui com ela, ela vai passear aqui comigo. E eu quero que você se levante. Eu não sei se o grupo de louvor vai cantar. Se preparem ali para me ajudar. Eu vou caminhar aqui com a Miriam. Imagine o Espírito Santo de Deus fazendo isso, como eu estou fazendo aqui com a Miriam. Está caminhando, e vai ter uma hora que a gente vai andar, Miriam, como você tem andado, entregado aquilo que você achava que não tinha. Porque andar com Deus é entregar aquilo que a gente acha que não tem. Deus muitas vezes pede aquilo que a gente acha que não tem. Deus muitas vezes vai pedir para você entregar, e Ele vai falar assim: tá vendo, filho do homem? Tá vendo, homem mortal? Tá vendo, Miriam? Tá vendo com os teus olhos carnais aqui?
Tá vendo o que eu tenho para te mostrar? Peraí, Miriam, vamos subir aqui, Miriam. Vamos subir aqui para a gente ficar bem mais altinha aqui, que eu já sou baixinha. Vamos subir aqui. Tá vendo as árvores? Tá vendo o fruto? Aqui era um lugar que ninguém acessava, porque tinha medo de confiar, de entregar. Mas o meu Espírito Santo, Miriam, o meu Espírito Santo está te conduzindo, e eu quero que você entregue, confia, tenha fé. Alamasturianderehai, contoriaste mehai. Ele contoraste, canturiaste nemihai. E Deus manda te perguntar nesta noite: Irias, tocou, remai, shuriai. Aquilo que ninguém sabe, e o Senhor tem te pedido, entrega, confia, porque eu estou caminhando contigo e sou eu que vou te conduzir neste passeio de graça. Deus manda te dizer nesta noite: receba graça, levante a tua mão, receba graça, receba vida, vai fluir, e você vai poder acessar mais 500 metros, mais 1000 côvados. Você vai conseguir entender que é só se entregar. Quem vai conduzir você a caminhar, quem vai conduzir você a descer, quem vai conduzir você a conhecer o Senhor é Ele. Você só tem que confiar. A água já molhou o tornozelo, você sentiu que é a presença de Deus. A água já inundou nas feridas, tirou a marca da dor, tirou a marca daquilo que o inimigo disse para você que não tinha mais como. Deus entra no coração, Deus entra na tua alma, e Ele está dizendo: tem jeito, se entrega. A água molhou o tornozelo, a água molhou o joelho, agora você vai um pouco mais, entrega um pouco mais, avança um pouco mais, confia um pouco mais, e eita, a água chegou na cintura, já fica difícil de andar, já fica difícil de se locomover, porque não depende mais de você, depende de uma força maior, daquele que tudo pode, daquele que é, do grande eu sou. Já não depende mais de você. Não depende mais de você. A tua função é o que, irmã Edênia? É se entregar. Porque quando a água chega na cintura, não é mais do teu jeito, não é mais da tua forma, é da forma dele. Herai, Hidou, Heriaste conturiai, Alabahas, Huriaste com. Eu vou fazer o apelo, mas antes, Yaste conturias. Mas antes, aleluia. Você está entendendo? Quando você vem na imersão, quando você vem no evento da Uniartes, quando você na tua igreja sente uma vontade de recomeçar, quando estava tudo projetado para desistir. Ei, menina, mulher também que me escuta. Ei, mulher, Deus está falando contigo nesta noite. Aquilo que estava projetado para morrer pelo sal em excesso, que impedia a vida e trazia amargura, o Senhor mostrou para você nesse culto, nesse encontro, que é só continuar descendo o rio. É só continuar descendo o rio. É só continuar descendo o rio. Que quando a água chega aqui, você consegue entender que não é mais o teu mover, Miriam. Não é mais o teu jeito, Miriam. Mas não é mais a nossa forma, Dani. Não é mais do nosso jeito. Chegou aqui e impediu. E o Senhor convida agora, então. Tá vendo? Tá vendo? Ele chama o teu nome e diz assim, como Ezequiel viu. Chegou um nível, quando ele entendeu o que era sentir o controle absoluto do Espírito Santo, que não dava mais para tentar se mover e controlar o que Deus quer fazer na tua vida. Não dá mais para se mover conforme o teu querer e controlar. Tem que se lançar, tem que se jogar, tem que se prostrar e tem que nadar, tem que mergulhar. Halamashuriai. E eu quero orar por você que diz, irmã Edênia, até agora eu estava tendo dificuldade para entender que eu precisava apenas confiar que quem vai me ensinar a nadar nesta graça, nadar nesta água que gera vida, que não deixa
deixa eu morrer, que é só confiar. Saia do teu lugar, eu quero orar. Saia rapidamente que nós já avançamos. Eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar. Alamastumihai. Se você está sentindo alguém aí fraca, com barreira, pega na mão, faz o papel do Espírito Santo. Seja um agente do Espírito Santo e faz assim, ó. Convida, alai, show, canto e as. Quem nunca perdeu seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Cai, coisa linda. Aleluia, aleluia. Cadê a Letícia? Vem aqui, filha. Vem aqui, filha. Chega. Verrasto, cai. Sinto Deus aqui. Ah, Eu Darahá. creio em ti. Aleluia, nós vamos orar. Eu estou aqui com a Letícia porque quando eu vi aquele vídeo, somente o Senhor sabe como eu agradeci a Deus, porque Ele é Senhor, né, Daiane? Ele é Senhor, Ele é grande. O inimigo, ele quer jogar você no lodo. E esse pedacinho que nós não temos tempo na palavra, mas que disse lá que ficou aquele pedacinho, sabe? Do lodo, do charco. Sabe o que é charco? Significa um lago sem água, lamaçal, água parada. Água parada gera o que? Aquilo que não produz. E o Senhor permitiu um pedacinho lá para Ezequiel ver que o Senhor cura. E da onde Ele nos tira? Ele nos tira daquilo que não produz. E eu quero orar. Eu estou vendo tanta gente sedenta aqui na frente. Irmã, se você está aí no banco, nós vamos orar, tenho que encerrar. Mas eu preciso que vocês orem aqui. Tem gente precisando de abraço aqui. Cadê o agente do Espírito Santo aqui? Para passear e para orar. Venha rapidinho, ore, abrace alguém aqui na frente. E nós vamos orar enquanto as meninas cantam aqui, para encerrar. Shtenai Gondou Yameha. Eu ministro. Deregondoreba Rastoko.
Eu ministro que a graça, que a autoridade, que a presença, que o poder, que despedaça todo o jugo da morte. Aleluia! Aleluia! Receba a graça, receba a vida, receba a força. Aleluia, aleluia. Nada, agora nós vamos nadar na graça. Nas plantas nós vamos orar. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Eu vou orar, nós vamos orar. E eu creio que esta graça vai manifestar batismo com o Espírito Santo nesta noite. Vai transbordar. Vai transbordar. Iriai, rei, estúria, canturiai, anai, uriai. Graça vai mergulhar, vai emergir, vai entrar. Nós estamos aqui nesta noite. Nós estamos aqui orando. Reguei, dogom, barraste, Senhor, nós não queremos mais ficar na nossa, Senhor, arrogância, ficar na nossa, Senhor, na nossa timidez, na nossa prepotência e dizer que nós não vamos mais, Senhor, além do tornozelo, porque o medo nos domina. Hoje o medo, hoje a rejeição, hoje a marca da dor que impedia de tomar uma posição, perde a força, porque o Teu Espírito Santo entra e o Teu Espírito Santo convida a mergulhar, a mergulhar. Estão mergulhando agora, Senhor. Recebe, recebe, recebe.